Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito do tabernáculo de Deus. E para isso nós vamos começar lendo um versículo que está na palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E me farei um santuário e habitarei no meio deles. Então, este versículo nos mostra que o desejo do Senhor, mesmo depois da saída do Éden, onde o Senhor visitava o homem na viração do dia, continuou sendo de permanecer no meio dos seus filhos, de permanecer na vida cotidiana dos homens. É maravilhoso observar a forma como o tabernáculo foi construído. A tenda do Senhor, ela não ficava à direita ou à esquerda, tampouco à frente, tampouco atrás dos homens, mas ela foi posta exatamente no centro das 12 tribos de Israel. E ali havia também uma coluna de fogo, como uma representação da presença do Senhor. Eu me maravilho com isso, com o desejo de um Deus tão poderoso ter o desejo de habitar no meio de nós. E aí nós vamos ver no livro de Primeiras Crônicas que o desejo de Davi, assim como ele via a sua vida prosperar, foi de também construir para o Senhor um templo, uma morada. E ele vai dizer isso ao profeta Natã. Natã então assegura Davi de que Deus estava com ele, que ele deveria avançar. Porém, não é isso que o Senhor vai dizer em seguida a Natã. O Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, onde está descrita essa passagem, o Senhor vai dizer: Porventura pedi eu uma casa? Então, o Senhor não pediu casa, porque o desejo dele é de que realmente ele pudesse ir com o homem para onde quer que ele fosse. Uma das características também do tabernáculo era a mobilidade, ele era móvel. À medida que os homens mudavam de lugar, desmontavam toda a tenda e levavam consigo o tabernáculo do Senhor. Então o Senhor não queria uma morada fixa. E aí nós vamos perceber também o desejo do Senhor manifesto no livro de na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16. Nós vamos ficar apenas com a parte B do versículo, que diz assim: Somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que a palavra do Senhor está nos dizendo é que nós, na atualidade, é que somos o santuário do Deus vivo. É maravilhoso ver como o Senhor foi aperfeiçoando a maneira de estar com os homens. Então, no Jardim do Éden, ele acompanhava o homem na viração do dia. Depois, ele, diante da execução, da criação no tabernáculo, passou a habitar junto com os homens, mas é no Novo Testamento, através da vinda de Jesus Cristo, e à medida que nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, que ele vai dizer que nós seremos a morada dele, aqui ele vai dizer que nós seremos santuário do Deus vivo. Então, o desejo do Senhor sempre foi fazer parte da nossa vida. Mas a grande questão, a reflexão que eu proponho através desse vídeo, neste dia, é a seguinte: nós realmente temos tido com o Senhor uma vida cotidiana, ou a nossa vida com o Senhor ela tem ficado restrita aos domingos, aos finais de semana, aos cultos que nós vamos eventualmente à igreja? Nós temos sido verdadeiramente santuário do Deus vivo de segunda a segunda, por 24 horas do dia? Ou nós temos reduzido a nossa vida cristã ao momento em que nós estamos em público com as outras pessoas? Recentemente eu vi um vídeo muito maravilhoso na internet, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa ver caso queira, em que a Igreja do Senhor é comparada com um barco de prazeres. Então as pessoas estão ali se sentindo protegidas por aquele ambiente, e elas deixam de levar o Senhor Jesus
para as outras situações que acontecem fora daquele barco. Existem outras necessidades, outras coisas acontecendo e a vida delas acaba ficando reclusa à situação prazerosa que eles vivem naquele barco. Louvado seja Deus se a sua igreja, assim como a minha, for um lugar bom, um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas se sentem bem em estar umas com as outras. Isso já é um grandioso feito, mas que a nossa vida cristã ela não se reduza a esse momento no relacionamento com o Senhor. O Senhor deseja fazer parte da nossa vida em todo o tempo, em todos os momentos. E nós temos uma missão muito mais ampla. O Senhor conta conosco. Eu me maravilho ainda que esse vídeo ele vai dizer o seguinte: nós iremos ou nós vamos nos contentar em estudar sobre ir. Nós temos ido repetidamente à igreja e quando nós reduzirmos a nossa vida cristã a esse lugar, a esse ambiente, nós perdemos a oportunidade de praticar no nosso dia a dia a nossa vida cristã. Então, seja no nosso ambiente doméstico, seja na nossa vida de trabalho, nos nossos relacionamentos de amizade com as pessoas que nós ainda não conhecemos, nós temos uma missão a cumprir. A missão da igreja, ela vai além das quatro paredes. Recentemente eu vi uma frase do Billy Graham, onde ele dizia: Deus não vive em uma igreja, Deus vive em você. Mais uma vez, Deus não vive em uma igreja, Deus vive em você, Deus vive em mim. Esse é o propósito dessa palavra neste dia. E que nós então venhamos ser uma igreja operante, uma igreja viva, uma igreja que de segunda a segunda reconhece em si a presença do Senhor, tem com Ele um relacionamento de compromisso, um relacionamento de levar adiante o seu evangelho, levar adiante o seu bem, o seu favor. Esse vídeo que eu coloquei como referência aqui na descrição ainda diz o seguinte: a Igreja de Jesus não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas e precisamos de toda ajuda a bordo. Então, mais uma vez, que assim como nós lemos na palavra do Senhor, que nós não fiquemos presos à estrutura da igreja, às quatro paredes da igreja, não fiquemos presos às agendas da igreja, mas que nós venhamos reconhecer a vida do Senhor em nós, 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias da nossa vida, o Senhor esteja conosco e nós nos lembremos que nós somos a igreja de Deus e venhamos diante dessa consciência pedir ao Senhor a direção para que nós possamos operar o seu bem em favor daqueles que precisam de ajuda, em favor daqueles que precisam do nosso auxílio, que nós sejamos igreja em movimento, assim como o próprio Deus quis estar em movimento, não estagnado em quatro paredes, mas Ele quis estar em movimento, fazer parte das nossas vidas, que nós também possamos fazer da nossa vida um movimento para a glória dEle. Um lugar onde o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado e o Senhor também é propagado para a transformação daquele que necessita. E eu desejo que essa palavra te abençoe. Assim eu sempre repito, se dessa maneira for, que você compartilhe. Nós nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá.